Começando mais uma live hoje com Alexandre Ateniense. Nós vamos falar hoje a respeito da Lei de Proteção de Dados e seus efeitos na sociedade de advogados, nos escritórios de advocacia, né? Então, é um tema importante, um tema relevante, porque nós lidamos com dados o tempo todo e não tratamos, talvez, da forma mais adequada. Então, o Alexandre vai, como especialista no assunto, vai nos dar algumas luzes aí para saber como que a gente pode se proteger e proteger os dados dos clientes, principalmente, né? Esse é um assunto que está muito em voga agora que, enfim, nosso mundo tecnológico vai coletando dados e informações que a gente não faz a menor ideia e que com certeza não é diferente dentro da sociedade de advogados, nos escritórios de advocacia, uma vez que a gente tem por dever legal guardar esses dados, guardar essas informações que muitas vezes são confidenciais, óbvio, na relação cliente-advogado, mas que tem um espectro de informações aí que vai além, que talvez a gente não esteja protegendo da maneira adequada, né? Então, é claro que esse tema de hoje ele interessa a todo mundo, que trabalha dentro dos escritórios de advocacia, que tem uma lida com tecnologia com mais intensidade, e isso faz com que possa, se a gente não cuidar direito, possa arranhar a imagem do escritório e a gente acabar sendo responsabilizado, muitas vezes por falta de conhecimento, colocando em risco essas informações de cliente, né? Então, vamos aguardar o Alexandre entrar, ele já deve estar se preparando para estar com a gente. Eu gosto de ser bem pontual para a gente poder fluir bem aí na nossa live. Essas lives estão ficando realmente muito interessantes. A última foi com Daniel Farias. Vai ter hoje essa com a Alexandre Ateniense. E na sexta-feira nós vamos falar com a Anastácia Amaral, que reside em Portugal, em Lisboa, e de lá ela advoga. Então eu vou querer saber como é essa mágica de advogar à distância num país longe, tendo seus clientes aqui no Brasil. Então não percam, vai ser na sexta-feira às 11 horas da manhã, excepcionalmente por conta do fuso horário. Então eu espero vocês todos aí. Então vamos ver se o Alexandre já começa a aparecer. Deixa eu ver se ele está por aqui, ainda não. Enfim, então vamos aguardando, né? E se vocês puderem, claro, ajudar a gente a divulgar essas lives, a gente faz isso por amor à camisa, né? E por saber que a advocacia precisa de discussões relevantes a respeito do seu dia a dia. E eu tenho tido essa... Boa noite, Júlia, tudo bom? Eu tenho tido essa curiosidade de falar com pessoas que eu respeito muito no mercado, gente que está fazendo coisas interessantes dentro desse universo da gestão e da advocacia, né? Para saber de que maneira essas pessoas podem nos ajudar com insights e ideias e, enfim, divulgar uma série de ações que muitas vezes a gente não tem conhecimento, porque fica cada um dentro do próprio escritório e a gente acaba tendo poucas oportunidades de discutir determinados assuntos, né? Então, desde que eu comecei com toda essa questão de lives e tal, a gente já falamos sobre compliance com a Roberta Codinotto, e isso foi muito legal, porque valeram 2 lives, porque o tema realmente é muito importante. Falamos também, a Ateniense entrou, falamos também com o Felipe Kister, que estava na China, então estamos aí a serviço o tempo todo e aguardando a Alexandre Ateniense a fazer a conexão para a gente começar a falar desse assunto que é tão importante hoje. Alexandre, boa noite. Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Ops! Espera aí, só um minutinho. Nós estamos te ouvindo.
Engraçado. Um monte de gente presente. Isso aí, vamos entrando para a gente poder. Gabriela, que eu sei que já conversou com o Alexandre alguns dias atrás. E vamos complementar os assuntos. Vocês falaram de governança digital, dei uma sapiada no dia que vocês estavam conversando e hoje nós vamos falar de lei de proteção de dados, porque uma coisa complementa a outra e, enfim, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento a respeito de temas que são muito técnicos, que são muito distantes, muitas vezes, da nossa realidade, né, de tecnologia. Tá ouvindo agora? Sim, Boa noite, tudo certo. bem-vindo! Eu que agradeço a gentileza do convite. É um prazer imenso falar com você e com todos os seus amigos aqui na live sobre um tema super interessante. E vamos ao que Isso interessa, né? aí, né? Colocar o pessoal atualizado sobre um assunto que faz muito sentido nos dias de hoje, Sem para a dúvida. sociedade dos advogados cada vez mais Antes de se tudo, orientar. Alexandre, como assim? Eu não Hum, posso começar essa live achando que a gente está conversando desde a última ligação, porque nosso relacionamento vem aí, sei lá, mais de 15 anos que a gente está nessa estrada juntos, né? E é sempre severo. muito bom acompanhar tua evolução, tuas novidades. O Alexandre é uma fonte de novidades na tecnologia. Quando eu quero ficar me divertindo com aplicativos novos, eu ligo para ele. E aí, o que tem de legal, né? E eu sempre acabo me dando muito bem, porque só dica quente, né? E, É, enfim, o Alexandre, deixa eu só te apresentar para quem está te vendo, para a gente poder. ok. Eu vou fazer um pedacinho da apresentação e você complementa, porque você tem mais dados e informações a respeito de si mesmo, né? Beleza, pode falar. Alexandre, tecnologia, advocacia desde sempre, né? Nem vou falar desde quando, porque a turma vai ter que fazer conta. Mas desde sempre. E essa união dessas duas ciências, né? Essas duas áreas tão diferentes e complementares, tornaram o Alexandre um profissional realmente diferenciado na área dele, né? Hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil, uma referência para quem estuda o assunto e que está o tempo todo antenado. E então é sempre uma honra poder te receber aqui. Fala um pouquinho de você, do que mais você quer falar, Bom, além do que eu já disse. antes de mais nada, dizer que tem que dar o desconto, que você é minha grande amiga, né? Então, não é tudo isso, mas o que eu posso dizer é que há 31 anos eu estou nessa área do direito digital, embora para a maioria das pessoas isso possa parecer algo até meio inusitado, mas não é. De fato, a primeira vez que eu entrei nesse mundo foi em agosto de 81. Então, isso ainda como estudante, né? E, e assim, de lá para cá, eu sempre desenvolvi dois talentos. Um que é do uso da tecnologia aplicada à produtividade das atividades dentro de escritórios, e outra que é de estudar os problemas jurídicos que envolvem é, os incidentes, os problemas, ou mesmo os modelos de negócio que se estabelecem cada vez mais na plataforma digital. Então, seguindo nesses dois caminhos é que hoje eu sou uma pessoa muito feliz porque trabalho naquilo que eu gosto, naquilo que eu me identifico. Sou um dos precursores mesmo dessa área no Brasil, mas é uma área que tem também seus aspectos desafiadores, né? Porque todo mundo acha que, ou sabe, que tem aquele lema, né, de que direito tem que estudar todo dia, direito com tecnologia, Cada então, é segundo, dobrado. né? É a cada É, segundo. e, então, quem não é realmente muito apaixonado com essa área, passa lá suas dificuldades para poder se manter atualizado em relação às novidades que aparecem a cada instante. Mas é nisso que eu me empolgo, é nisso que eu me impulsiono as minhas atividades. Tenho uma equipe hoje que trabalha no escritório só focado na área do direito digital, Uhum. pessoas que têm o DNA puro dessa área. A gente não trabalha com outras áreas, somente com a área do direito digital, que é uma área multidisciplinar.
tanto aqui, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e outras localidades. E é muito bom já hoje ter um momento que as pessoas já se identificam com essa área. Hoje eu falo para as pessoas que trabalham na minha equipe que quando eu formei, nossa, se eu tivesse um escritório no perfil do meu que ofereça essas oportunidades hoje, eu seria uma pessoa extremamente feliz. Você não ia trabalhar, na verdade, né, Alexandre? Porque quem ama o que faz não trabalha. A gente faz o que ama, né? É verdade. E aí, mas assim, uma coisa que eu gosto muito é de criar talentos nas pessoas, sabe? Assim, de saber lidar com essa informação sem papel e tenho paciência para poder ensinar, para poder orientar. Eu acho que quem vem trabalhar nessa área do direito digital tem duas lacunas, normalmente, que precisam ser preenchidas. Um é o aspecto operacional, que é cada vez mais desafiante, né? Ninguém vem pronto para saber trabalhar com um escritório como o nosso, que há 10 anos não trabalha com papel. Eu sou testemunha disso. Então a gente tem que realmente estar preparado e ter paciência para poder ensinar as pessoas a suprir essa lacuna operacional. E a outra lacuna é o aspecto mesmo intelectual da área especificamente, porque embora eu tenha experiência acadêmica de coordenar uma pós-graduação, que foi a primeira do Brasil há 10 anos na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, Direito e Tecnologia da Informação, hoje a gente sabe que os currículos de graduação são extremamente defasados e não vemos uma solução disso a curto prazo, e por isso é que a pessoa tem que gostar de estudar, tem que realmente se identificar muito, porque não é só o que eu chamo de a hype do momento em relação ao assunto, que de uns 5 anos para cá teve bastante normas que regulamentaram, preenchendo as lacunas. A última delas é essa do nosso tema da live de hoje, mas ter uma visão global, sabe? Ter uma visão que os problemas que acontecem aqui repercutem em outras partes do mundo da mesma forma e está pronto para poder atender clientes com problemas jurídicos nessas plataformas digitais no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, qualquer lugar. E uma coisa que é o que que eu acho que normalmente é a gente lida no dia a dia. muito importante nessa área, você está falando aí que não adianta só, você tem o desafio do operacional, da pessoa passar a enxergar a sua própria vida de forma digital, né? Não é só o escritório, você tem que ir agregando outras ferramentas para poder mergulhar realmente nesse modo de pensar, né? Esse mindset diferente. Agora, quem trabalha com direito digital acaba tendo que ser muito autodidata, né? Porque é uma parte de pesquisa técnica e intelectual, mas é uma parte de muito teste, muita utilização, muita busca, onde ainda não existe uma fonte assim tão vasta de conteúdo, né? E sempre lutando contra o tempo, né? É uma área que tem um timing completamente diferente, né? Então, a gente tem que estar pronto para resolver um problema em horas, né? Então, tem casos que a gente tem que estar monitorando períodos de crises reputacionais que podem surgir mudanças a qualquer instante e que a gente tem que preservar a prova, tomar decisões rápidas, enfim, as tais tem fake news e tantas outras Exato. coisas, né? Então a gente tem que ter, muitas vezes, em alguns casos para clientes, assim, um hotline que funciona muito bem em termos de tempo de resposta, porque a experiência revela que quanto mais rápido a gente puder entrar em campo e reagir, mais êxito a gente pode ter. Menores os danos, e para né? que a gente... Exato. É sempre assim. E para que isso aconteça, você tem que ter uma equipe muito bem treinada, muito bem se comunicando muito bem. Eu costumo dizer que como referência, como requisito para trabalhar nesse perfil, você tem que ter 3 valores que eu costumo destacar: a ética. Segundo, além da ética, você saber se comunicar bem, porque tem muita ferramenta, mas isso não significa dizer que as pessoas sabem se comunicar bem. E terceiro, ser uma pessoa que tem um espírito colaborativo,
Ninguém hoje pode suportar mais um advogado que fica fechado na redoma dele, o mais brilhante intelectualmente que seja. Ele tem que entender que ele está num ecossistema, dentro de um ambiente de trabalho, que cada um está colaborando com o outro. Não tem aquela história de cada um ficar fechadão, Uhum. ou eu sei mais do que o outro, não vou compartilhar com ele. Isso não existe. Não, fora o Quem senso pensa de assim está urgência, né? completamente... É isso que você estava falando, esse É, senso de urgência que a equipe precisa ter e de união de forças para resolver o problema agora, né? Não tem como ficar estudando 3 dias. E se você encontrar com uma pessoa muito perfeccionista, que quer fazer aquela coisa só muito modelada do jeito dela, etc. Tal, isso muitas vezes dá atropelo, porque você está lutando contra o tempo. E Uhum. aí, por mais que a pessoa queira ser brilhante, mostrar, etc., ela pode atrapalhar uma entrega, que isso muitas vezes bota a Um perder negócio, um uma negócio em imagem, uma relação ao cliente. reputação, né? Exato, é. Mas são esses desafios que nos impulsionam. Não, e é muito legal, porque nós estamos vivenciando aí essa quarta revolução que a gente já. Essa quarta revolução que já vem de algum tempo, né? Ela não é de hoje e ela só está crescendo, mas é óbvio que vem muito mais coisa pela frente. E nesse ponto de vir mais coisa pela frente, a gente se depara com a Lei de Proteção de Dados, né? Que foi publicada esse ano. Promulgada esse ano, enfim, né? Acho que em agosto, não foi isso? Então, ela é Sim, uma dia coisa 15 de nova agosto. de Foi agosto. sancionada, Ela foi sancionada agora em exatamente. agosto e acaba que afeta todo mundo. Como a gente tem várias pessoas aqui que eu acredito que não sejam do ramo e não tenham, às vezes, lido o que é essa lei, explica mais ou menos para nós aqui quais são os pontos que ela pega, o que é a Lei de Proteção de Dados. Bom, a Lei de Proteção de Dados veio para sanar uma lacuna imensa na tutela dos dados pessoais que o cidadão tem em relação a inúmeras atividades no qual ele se relaciona, onde seus dados são petróleo de vários modelos de negócio, né? E por isso é que durante muito tempo nós aqui no Brasil não tínhamos sequer uma cultura para poder imaginar isso, que nós somos o produto, ou seja, que os nossos dados, de fato, é que compõem o produto de um serviço que nos é oferecido gratuitamente, mas em troca desse serviço gratuito, o que se de fato almeja é a coleta de preferências, de informações extremamente valiosas para empresas de marketing testar e vender seus produtos e serviços na internet. E o Brasil, com essa lei, ele se alinha a mais de 100 países que anteriormente já tinham uma legislação protetiva em relação aos dados pessoais. E isso tudo impulsionado por dois aspectos importantes. Um deles foi a entrada em vigor no dia 25 de maio desse ano da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, que foi a norma inspiradora para a lei brasileira, e também dos recentes escândalos envolvendo Facebook, Cambridge Analytica, etc. e tal, onde a gente percebeu como é que o impacto dos dados pessoais, uma vez transacionados sem o consentimento dos seus titulares, pode trazer efeitos terríveis, até mesmo relacionados ao destino político de um determinado país. Então, por mais que nós que estamos nessa tribo aí lidando, estudando e se preparando para esse assunto há muito tempo, e já, sim, sempre trocando ideias, falando, poxa, mas quando é que essa lei vai entrar em vigor? Ninguém imaginava que ia entrar em vigor efetivamente, que fosse sancionada, melhor dizendo, dia 15 de agosto. Foi uma surpresa, talvez até mesmo impulsionado também pelo final de um governo, que a gente sabe que se fosse entrar no próximo ia demorar um tempo até que esse assunto fosse efetivamente impulsionado. O certo é que, para a felicidade nossa, agora nós temos no Brasil uma lei que dá muito mais garantias, muito mais tutela aos titulares de dados pessoais para poder zelar pela informação inerente à sua esfera de privacidade. É bem da verdade que a lei foi sancionada, mas a cultura ainda está super Em atrasada. construção, né? Então, Em construção. exatamente. Então, o que nós vamos ver agora é até que ponto que o brasileiro começa a se conscientizar mais do valor
e da necessidade dele se proteger contra os seus dados Então, pessoais. quando você fala dados pessoais, de que dados você está falando? De todos. Todos. Dado pessoal é algo mais abrangente do que você possa imaginar. A lei trata dado pessoal em 3 categorias. Os dados pessoais. Dados pessoais são aqueles que diretamente identificam a pessoa, CPF, ou RG, seja, CPF, data de nascimento. RG, nome da mãe, do pai, etc. Você tem os dados sensíveis. Dados sensíveis são dados que indiretamente revelam a sua esfera de privacidade. Por exemplo, o número do sapato que eu calço é um dado Conta sensível. bancária? O fato... não necessariamente. Agora, pode ser considerado como dado pessoal mesmo. Agora, uma enfermidade, uma preferência, enfim, qualquer assunto relacionado à minha esfera de privacidade, ou seja, qualquer informação que eu queira manter um certo zelo, um certo controle, um certo limite do acesso público a essa informação, isso é chamado o dado sensível, que também é protegido. E, por último, o dado anonimizado. O dado anonimizado é um dado que, a princípio, ele é coletado para fins estatísticos, para pesquisas, etc., mas que, de alguma forma, pode até ser que ele venha a se converter de dado anonimizado para dado pessoal, dependendo do tratamento que ele sofrer. Por exemplo, assim, então, que você podia exemplificar de... Um caso que está na mídia é o fato da linha amarela de São Paulo, que eles instalaram uma câmera na frente da plataforma do metrô para poder capturar a imagem das pessoas, para saber, sem identificação do nome de cada pessoa, qual era a reação facial que cada uma tinha, dependendo da faixa do horário do dia, para, com base nisso, tomar determinadas decisões. Então, você não sabe quem é a pessoa, você apenas está querendo buscar informações estatísticas para tomar decisões, sabendo características que te revelam alguma coisa que faça sentido para que você possa gerenciar seu negócio. Buscando um padrão, né? Algum padrão para te gerar uma tomada de decisões. Exato. Então, isso por si só já pode ser muito interessante, dependendo do modelo de negócio que você vai querer tratar. Ou você vai num show, por exemplo, então você vai querer saber quantas pessoas entraram na faixa de horário tal, a tanto. Quer dizer, não tem a identificação direta da pessoa, não tem uma informação bem específica da esfera de privacidade, mas são dados que amanhã, se eu quiser fazer uma engenharia social, cruzar essas referências, quem sabe eu posso até mesmo identificar essas pessoas, mas a princípio não. Então, todos esses dados são protegidos e o importante é dizer que todos nós que utilizamos dados pessoais de terceiros para fins econômicos somos alvos da lei. Então, nem mesmo uma pessoa, até mesmo uma pessoa física que resolve explorar um serviço na internet, cujo modelo de negócio vise primeiro coletar as informações pessoais de terceiro. Imagine, por exemplo, um fotógrafo que queira fazer a venda das suas fotos. Nesse caso, se ele tem que coletar dados de terceiro e ele está explorando esse serviço para fins econômicos, mesmo ele sendo pessoa física, ele também está sujeito à lei de proteção de dados. Então, não é algo que esteja ligado só com a questão de pessoa jurídica. Fins econômicos é que determina, entendeu? E por isso é que os escritórios de advocacia, os advogados que tratam com os dados pessoais de seus clientes, sim, são alvo da lei e passam agora a ter que se preocupar com diversas obrigações, procedimentos, normas, condutas, porque o que acontece, Lara, é que antigamente, quando se tratava de tratar dados, né, seja ele pessoal ou não, o que a gente tinha era uma boa prática. É uma boa prática não mandar spam. É uma boa prática só enviar mensagens para aquelas pessoas que espontaneamente enviaram essa informação para que a gente pudesse disparar a nossa newsletter. Jamais comprar milheiros de e-mails e tal para poder fazer campanhas eleitorais da OAB, por exemplo. Né? Agora, isso acaba sendo uma obrigação legal. O que era boa prática agora passa a ser obrigação legal. Como está acontecendo com compliance, né? Então, ali você tinha uma série de Exatamente. boas práticas de o que não fazer, o que fazer, enfim. E hoje você tem um rigor um pouco maior, né? Antes da gente passar para os escritórios de advocacia,
quem, de acordo com a lei, vai fiscalizar isso? Tem algum tipo de agência? O governo vai cuidar como dessa proteção, além da proteção de, enfim, eu me sentir prejudicado e acionar alguém judicialmente? Boa pergunta. No texto original do projeto de lei, nós tínhamos a figura de um agente controlador de dados. Só que, por uma questão orçamentária, esse artigo que criava essa autoridade de controle, que aplica, que monitore, que aplica as sanções, ela não foi criada. O artigo foi vetado. Consequentemente, agora nós esperamos que através, quem sabe, existe até um rumor que ainda nesse governo, por via de medida provisória, possa ser criado essa autoridade. O que a gente está percebendo é que, mesmo não existindo ainda a criação dessa autoridade, que de fato vai ser aquele ente, aquela organização que vai dar a efetividade que nós precisamos para que as sanções sejam aplicadas, por exemplo, e o controle seja efetuado, já que esse é o modelo que existe, por exemplo, na Europa e em outros países, o Ministério Público tem preenchido esse espaço. Então, nós temos visto que, em casos recentes, onde ocorreram vazamento de dados em empresas, o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público do Distrito Federal, tem se apresentado para poder cobrar posturas em termos de ajuste de condutas por parte dessas empresas que foram alvo, para que, defendendo o interesse público, elas possam não simplesmente fazer uma comunicação ou tomar uma medida, até então, como existia, extremamente genérica, mas muito mais detalhada, já nas conformidades da lei, muito antes até da própria lei entrar em vigor. Então, eu sempre defendo que não é o fato da lei não ter entrado em vigor que faz com que uma empresa ou um escritório de advocacia não tenha que se preocupar contra eventuais sanções ou medidas que possam ser tomadas caso ele seja alvo de algum tipo de incidente de segurança relativo aos dados pessoais no qual ele controla. Isso pode e vai acontecer. Então, daí uma necessidade de um alerta maior para que, sobretudo os sócios, que para mim estão muito distantes ainda dessa realidade, se aproximem e vejam o risco, porque na hora de se responsabilizar, são eles que vão tomar frente. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim. A gente sabe que uma das obrigações do advogado é em relação a sigilo, né? Então, a gente já tem uma obrigação profissional em manter em sigilo as informações do cliente, do caso, enfim. Quando a gente fala de proteção de dados dentro da advocacia, muitas vezes, sem saber, o advogado, o sócio, o escritório, a sociedade de advogados vai estar infringindo não só a regra da proteção de dados, mas a de sigilo também, quando trata de uma maneira um pouco menos responsável, vamos dizer, aquilo que ele não conhece, que é o digital, né? Exato. Agora, a implicação será por ambos os lados, né? E isso tem que alcançar todos dentro do escritório, né? Desde o estagiário a uma copeira, ou que seja. Nós não estamos falando só de uma determinada faixa de pessoas que estão envolvidas com isso. E é para valer, não é de brincadeirinha, não. Não é um entendeu? aviso, Assim, né? Não é um pedido assim gentil, tipo, olha, não pode fazer isso. Sobretudo se amanhã a gente espera que os clientes vão começar a ser mais rigorosos. Os relatórios de compliance vão ser cada vez mais minuciosos. Eu mesmo já recebi relatórios em que o cliente quer saber quais são os recursos de segurança da informação que eu disponho no meu escritório para proteger os dados deles que me estão confiados, entendeu? E isso vai aumentar cada vez mais. Eu acho que existe uma má interpretação em relação a esse assunto, sobretudo porque ainda os sócios imaginam que isso aí seja uma medida relacionada à gestão da TI do escritório. Não tem nada a ver, entendeu? Nós estamos falando de governança digital corporativa. Esse assunto é que, eu vou dizer, é o tema macro, é o tema guarda-chuva,
no qual se insere a proteção de dados, a segurança da informação, a necessidade de você estar zelando pelas informações públicas que circulam na internet, que sempre guardam surpresas quanto ao nome, à marca do escritório e ao nome dos sócios. Ou seja, e aí você falou muito bem a questão da compliance, que a compliance ela sobe junto, né, com Sim, é um com esse pacote, né, de medidas. Então, como isso estava relacionado a uma lei anterior de anticorrupção, etc. e tal, somada agora à lei de proteção de dados pessoais, não há porquê os escritórios de advocacia simplesmente fazerem aquela versão do avestruz que coloca a cabeça para debaixo da terra, fingindo que nada está acontecendo. Né? Eu acho que os danos, quando eu falo dano, eu não quero me referir apenas a uma eventual sanção financeira, etc., mas, sobretudo, a questão da imagem, da reputação. Que essa não tem como corrigir com tanta facilidade, né? Exato, e muitas vezes não tem preço, né? Então, o que a gente espera é que o mercado jurídico como um todo, ele adquira uma maturidade que hoje ainda não tem, de não encarar todas as medidas preventivas. E falar de medida preventiva no Brasil já é uma dificuldade, né? Todo mundo gosta ainda só mais, de se... né? A gente sente nos nossos trabalhos de consultoria, a gente sente o quanto que fazer preventivo, tanto financeiro quanto de relacionamento com o cliente, é uma coisa assim, que você tem que realmente insistir muito, né? Vender serviço preventivo no Brasil é uma arte, né? Porque normalmente isso só começa a acontecer na hora que já deu a dor de barriga. Sim, na hora que estourar o problema, a gente vê como é que faz. E aí querem logo uma bala de prata, que um toque só de Midas você dá e resolva todos os problemas. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, os advogados, eles têm que tomar ciência de que essa situação, ela se resolve com uma série de ações coordenadas e não simplesmente de uma forma tão simplória. Então, todas as medidas relacionadas à proteção de dados, segurança da informação, governança corporativa, compliance, isso tem que ser encarado como um diferencial de mercado. Isso não é custo, isso não é algo que se pode contabilizar como despesa. Ouçam bem o que eu estou falando, porque no futuro próximo você vai perder contratos que não vai saber nem porquê, mas você pode ter certeza que quem vai te contratar... o que acontece já com algumas empresas, por exemplo, que contratam escritório de advocacia que eventualmente não tem uma certidão negativa de débitos com a Receita. E às vezes a empresa fala assim, eu não vou te pagar porque você não está corretamente colocado ali, né? Então, daqui a pouco isso também vai ser afetado por outras ausências, né? Então dá para você ver como é que isso vai se ampliar, entendeu? E agora, quanto tempo vai levar para os sócios perceberem isso? O que eu percebo muito claramente é que o pessoal que está na área operacional, sabe, que eu costumo dizer que é a cozinha, né, onde os dados são tratados, etc. Essa turma já comprou a ideia, já viu o tamanho da mudança que está por vir, da redefinição dos processos internos, de uma cultura que precisa ser repensada. Agora, para mim, os sócios, eles estão vendo essa situação de óculos cor-de-rosa, está entendendo? É como se fosse algo assim, será, mais para frente a gente olha e tal, etc. Quando eles não sabem que não se trata de gerenciamento de TI, é gerenciamento corporativo, você de tem governança. Algum case de algum escritório que possa ter acontecido algum problema fora do Brasil ou dentro, que possa ilustrar isso? Porque às vezes isso pode parecer um pouco abstrato. O que um escritório que tem lá suas informações de cadastro de um cliente, de informações de processo, de informações financeiras, muitas vezes, como que isso pode sair das quatro paredes do escritório num uso que, como você disse, comercial, né? Então, eu ter ali uma coleção de dados que eu possa fazer algum tipo. Como que você poderia exemplificar isso para nós, Alexandre? Olha, existem vários exemplos que já ocorreram, tanto no exterior, inclusive no Brasil. No exterior, o mais conhecido de todos é o Panama Papers, né?
que é o vazamento ocorrido com mais de 11 milhões e meio de documentos de um escritório especializado em offshore, no Panamá, chamado Mossack Fonseca, que tinha envolvimento de mais de 25 chefes de Estado e que esses documentos vazados tiveram consequências absurdas, inclusive repercutindo no Brasil, por exemplo. No dia que a lista dos brasileiros envolvidos vazou, a Receita Federal imediatamente começou a tomar as medidas necessárias para poder notificá-los, para saber como é que isso... Por que ter como um é que isso... E o que... Ou, não, a offshore, bem, offshore né? até não tem problema, mas a questão é só dos valores declarados em relação à Receita do que efetivamente estava girando e foi vazado por aqueles documentos lá. Né? Depois você tem um outro escritório chamado DLA Piper, que é um gigante dos Estados Unidos, que foi vítima de um ataque naquela época do vírus WannaCry, que inúmeros documentos ficaram inacessíveis durante vários dias, e isso uma certa manhã, um repórter que fazia a cobertura da Casa Branca, por algum motivo, visitou o escritório e se deparou logo na porta de entrada da sede de Washington com um cartaz dizendo, olha, voltem para casa porque os nossos sistemas todos estão down, estão fora do ar e nós não temos condições porque nós sofremos um ataque. Muito bem. Isso, o sujeito tirou uma foto, rodou no Twitter, rodou o mundo. Então, você imagina os clientes sabendo que seus dados não estavam tão bem protegidos como deveriam numa situação como essa. O que você está me falando aqui, que está me ocorrendo, porque quando você fala da Lei de Proteção de Dados e que haverá penas severas para aquelas empresas que utilizarem dados pessoais de forma comercial, né, sem consentimento dos seus clientes e tal, quando a gente olha para a advocacia, é um pouco diferente, pelo menos a interpretação que eu estou fazendo, porque eu não consigo enxergar um escritório de advocacia pegando todos os dados dos seus clientes e transformando aquilo em algo que possa ser vendável, ele, escritório. Mas o fato dele ter a obrigação da confidencialidade e de proteger os dados para que outros não ataquem, porque esse que é o ponto, né? Se eu sou um hacker, no seu escritório, tem lá uma infinidade de documentos escaneados e em formato digital, PDFs, enfim, o que quer que seja, eu dou um jeito, você não sabe nada de como proteger de um hacker. Não tem nem rastreabilidade se eu entrei, acessei e busquei e obtive informações, né? Entendeu? Isso acontece demais. Então, não é simplesmente achar que... Existem várias formas de incidentes no qual o escritório se expõe, sobretudo porque as informações que os escritórios preservam são extremamente valiosas para um hacker ou para alguém que queira, não vou nem dizer só o hacker externo, mas inclusive para o insider, né? Ou seja, aquele cara que hoje está no escritório, amanhã saiu e levou parte do patrimônio digital do escritório num pendrive, por exemplo. Isso pode ser, inclusive, objeto de chantagens, de uso de todas as maneiras, né? Tudo vai depender das pecinhas. Concorrência desleal. Vamos tentar agora, com a base de dados de clientes que eu levei, começar a ficar oferecendo meu serviço na minha nova sede, na minha nova sociedade de advogado. Ou seja, um dos princípios da lei de proteção de dados é o consentimento. Ou seja, tem que haver o consentimento expresso, livre e espontâneo por parte dos titulares e, ao mesmo tempo, a finalidade. Ou seja, esse é um aspecto importantíssimo. Dentro do consentimento, o controlador de dados, no caso, o escritório de advocacia, ele tem que expressamente dizer o seguinte, olha, eu estou coletando de você a informação A, B e C, porque elas vão ser utilizadas para finalidade X e Y. Ou seja, se um ex-sócio resolve se apoderar de dados que não é dele, é do escritório, e nem sempre isso é uma coisa muito bem definida, tá? Nem sempre essas questões são... Certeza. Exatamente. E a confusão favorece alguém, tá certo? Então, todos os contratos... Quanto menos definidos os processos, mais brecha para você melhor. quebrar, e quem enxergar isso se dá bem, né? Exato.
Então, assim, existem uma série de necessidades de revisão contratual, seja de contrato de trabalho, seja de política de segurança da informação, seja de contrato de prestação de serviços com terceiros que tratam dados pessoais dos clientes, para que todas essas informações relacionadas aos dados sejam explicitadas e sejam determinadas com a finalidade específica. Imagina quem E o que a gente faz sabe, gestão de correspondente. sim, sim, Tem correspondente no que Brasil passa esses dados para inteiro. frente, e que sabe-se lá o que o correspondente vai se obrigar a seguir com a finalidade dos dados. Será que o cliente, na hora que confiou ao escritório a contratação do serviço, ele havia consentido, e eu tenho certeza que Não. não, que os dados deles poderiam ser compartilhados com o correspondente, Lá para que o em correspondente Macapá, agisse em nome dele? É. cara em São Então, Paulo, né? esse tipo de coisa tem que estar expressa, livre e consentida, Uhum. entendeu? Transparente. Então, hoje não pode fazer por analogia, eu resolvi, etc. Não, se você resolve assumir isso como seu modelo de negócio, tudo bem, não há problema nenhum, você não está vedado. Mas se tratando de tratamento de dados pessoais, agora você vai ter que ter uma formalização mais detalhada quanto a isso, porque de uma hora para outra o cliente vai falar assim, mas peraí, por que fulano tá tratando meus dados pessoais se eu confiei foi ao seu escritório e não a um terceiro a atuação em meu nome? Você não me disse isso. Isso pode ocorrer de perder uma causa, Nossa, isso entendeu? pode ocorrer de perder Então, a causa, perder o cliente, ainda ter tudo toda uma é consequência uma jurídica série de disso. consequências. Exato. Então, nós estamos pegando um exemplo corriqueiro, né, que se repete diariamente, inúmeras vezes, né, para poder exemplificar de como que alguns detalhes operacionais dentro do escritório terão que ser revistos. Pode parecer muito detalhista e nada, mas o nosso alvo é o cliente. Claro. Então, se o cliente resolve, começa a construir uma cultura que a gente sabe que ainda não tem, mas começa a te questionar, isso vai afetar. Outra coisa, por exemplo, o cliente, o titular dos dados pessoais tem o direito a qualquer instante de requerer acessibilidade dos dados dos dados pessoais que estão sendo tratados pelo controlador. Imagine você o seguinte, um determinado cliente contratou o escritório e agora o assunto já se encerrou, era um inventário, por exemplo, alguma coisa, um caso de família, por exemplo. Acabou, encerrou, processo baixado, etc. e tal. E aí o cliente pode chegar a qualquer momento para o escritório e falar assim, olha, quais dados você ainda trata, tem nas suas bases de dados, que são pessoais meus? Você é obrigado a revelar. E ao mesmo tempo que você revela, ele pode dizer assim, por favor, apague essas informações, que eu não tenho mais nenhum negócio com você, então não faz o menor sentido você estar armazenando esses dados pessoais. Pensa o que isso repercute em termos operacionais na gestão de documentos dentro do escritório E de outra coisa, advocacia. como garantir ao cliente que essas informações efetivamente foram apagadas? Se eu estou falando de dado Isso... digital, que pode ser compartilhado, copiado, sim. multiplicado. Pois é. Exatamente. Então, para isso, um dos pontos iniciais que a gente faz uma consultoria para escritório de advocacia que se envolve nesses riscos primeiro, ponto de partida, mapear todos os processos que existem internos dentro do escritório, onde há o tratamento de dados pessoais dos clientes, para que a partir daí a gente saiba identificar em qual software esses dados estão sendo tratados, Quais são as proteções, né? Quais são as proteções, quem são as pessoas que hoje têm acesso, que não precisariam ser todas assim, né? E será que a gente também não está, que a lei fala em tratamento de dados mínimos, ou seja, será que a gente não está coletando informação em excesso para poder não aumentar com isso o risco em relação aos clientes que nos confiam essas informações? Então, como você vê, são diversos assuntos Deixa eu te fazer que uma pergunta, são bastante... assim, não querendo te cortar, a gente tem mais 15 minutos para a live poder Vamos encerrar nessa. sem educação nenhuma. Ela simplesmente acaba, não deixa a gente nem se despedir. Então vamos ser objetivos. Me fala uma coisa,
considerando que um hacker pode entrar numa grande base de informações, como é que ficam os dados que estão no judiciário? Eles são completamente livres, Olha, o tratamento é diferente, aquilo que for público é público? não. As bases de dados públicas também são alvo de proteção. O governo tentou se eximir de ser alvo da lei de proteção de dados através de um lobby que não Que aconteceu. bom. Então, o que acontece é que nós temos uma instrução do CNJ que define a linha divisória do que é dado público e dado privado. Ou seja, o que é informação que pode estar sendo divulgado através dos sites dos tribunais e quais são aquelas que são protegidas. Como a gente já sabe, processo de segredo de justiça, enfim, já tem, por natureza, uma proteção maior. Mas existem outras tantas informações que, se por acaso forem divulgadas, e aí eu não vou dizer apenas em relação ao site do tribunal, não. A gente sabe que existem vários sites que capturam a informação dos sites dos tribunais, indexam e jogam para o Google. E, consequentemente, ali pode estar sendo revelado um risco ainda maior quanto à revelação de informações pelas quais o Google não consegue indexar na camada que ele alcança. Então, o que a gente precisa ter de hábito, que a gente não tem, é sempre monitorar a si próprio diariamente. O brasileiro ainda não adquiriu esse hábito. A partir do momento... Poucas palavras, entrar no Google todo dia, botar seu nome e ver o que sai? Não precisa ser uma atitude tão mecânica como essa. Já existem soluções automáticas. Certo. Por exemplo, algumas gratuitas e umas pagas. Fica a dica em relação a uma gratuita, que é o Google Alertas. O Google Alertas é uma ferramenta do próprio Google, gratuita, que você pode colocar o seu nome ou qualquer outra palavra-chave que faça sentido. Isso. E ali você é alertado em tempo real de qualquer nova inserção que ocorrer na internet. Ele mesmo já te notifica. Te manda um e-mail. Isso ajuda muito. Exato. Isso já ajuda muito o tempo de enfrentamento do problema. E todo mundo tinha que ter esse hábito, mas não tem. Para poder, com isso, verificar até que ponto que informações que você gostaria de manter com maior sigilo e não reveladas sem o seu consentimento, sem a finalidade pelo qual você consentiu que terceiros pudessem usar aquela informação, e esses terceiros são obrigados, a partir da lei, a criar mecanismos para poder fazer a remoção desse conteúdo, sob pena de serem penalizados, até mesmo com a suspensão do serviço em decorrência desses excessos que possam acontecer. Então, gente, Google Alerts. É isso aí. Né? A primeira mecanismo essa é menos a custo assim, zero. A gente poder estar protegido, cuidar de si mesmo, né? Se de tudo que a gente conversou hoje não ter valido nada, pelo menos Google a dica Alerts, do Google Alerts... acho que valeu. É isso aí. São 8h17 aqui. Eu queria que a gente aproveitasse esses últimos momentos para a gente poder falar para quem está assistindo que tipo de dicas você poderia dar de maneira prática que um escritório quisesse amanhã chegar, não tem condições de te contratar, você é um só, vai ser muita disputa, vai ser cada um querendo puxar você para um lado, espero. Mas tem 30 anos que eu não estou me preparando para isso. Claro. Eu sei, pode puxar à vontade. Que dicas que você daria? Eu não inventei um avatar, não, mas estou próximo disso. Eu sei disso, você é clonável. Mas que dica que você poderia dar para um escritório? Às vezes um escritório pequeno que já quer começar certo, que já quer começar, né? Os maiores vão ter que mexer nos seus processos. Isso não tem a menor dúvida. Como é que você começa Vamos certo? Lá. Eu começo da seguinte forma. Primeiro, invista mais em segurança da informação para que você, sócio, tenha rastreabilidade sobre toda a informação que trafega dentro da sua infraestrutura. Ou seja, tome as rédeas do seu negócio quando o assunto é tratamento de dados pessoais. Exerça a sua governança. Esse é seu papel, porque você e mais ninguém será responsabilizado quanto a isso. É isso aí. Esse é o ponto zero da história. Inclui a gestão também, aí, por favor. Mais evidente, como é que eu tenho como desassociar a gestão,
organizacional é o suporte disso tudo. Isso não é E essa galera tem uma que ser varinha treinada, você mágica. tem que fazer orçamento para poder cobrir todas as suas necessidades e tudo mais, né? Sim, você vai ter que definir novos fluxos operacionais, né? Tem que criar uma coisa importantíssima, que eu acho que é o normativo interno quanto à proteção de dados, porque quando o escritório não tem uma norma de segurança da informação, o que prevalece é aquela história, né? Tudo pode. Eu posso colocar qualquer informação do escritório nas redes sociais, eu posso colocar qualquer Sim. informação do escritório no pendrive e levar para casa, e tá tudo bem, entendeu? Então, se a gente não, se os sócios não colocam limites quanto ao uso da infraestrutura, de tecnologia da informação, por sua vez, onde tramita todos os dados e onde está o risco jurídico do problema, obviamente ele está bancando O o risco, risco. porque é E gigante, né? é, então, Uma é outra coisa tomar que as eu acho que rédeas de do repente é negócio, legal é mexer nos contratos de honorários, né? Para incluir essas sem dúvida informações de alguma. consentimento e tudo mais, né? Muito bem lembrado. O assunto proteção de dados passa longe de tudo quanto é contrato honorários, passa longe de qualquer contrato de prestação de serviço de uma empresa que dá suporte de TI, por exemplo, para o escritório. Isso tem que ser revisto amanhã, entendeu? Porque o cidadão que antes não tinha cultura nenhuma contra isso, agora vai começar a criar essa cultura, vai começar a questionar. As empresas vão ficar cada vez mais rigorosas através dos seus relatórios de compliance. Uhum. Por isso é que os escritórios, eles não têm que esperar acontecer. Tem que chegar para o cliente e falar assim, você sabia que eu tomo medidas protetivas em relação aos seus dados? Veja como eu sou diferente em relação A ao meu maioria. concorrente. Uhum. É isso aí. Entendeu? Então, use isso como uma vantagem de mercado a Competitiva. seu favor. Lógico. Da Exato. mesma forma Então, que a gente tem incentivado os escritórios a ter o seu compliance interno e utilizar isso como uma forma de segurança para o cliente, para dizer, olha, cliente, aqui a gente não faz isso, faz aquilo e as nossas linhas estão bem traçadas, né? E entra é isso aí. Dentro dessa ideia que você lembrou bem do compliance, é uma extensão. extensão. Agora, em relação à proteção de dados pessoais. Ou seja, o dado cada vez mais adquire valor próprio, independente de estar atrelado ao papel. Né? O dado, a informação já descolou do papel há muito tempo, ele já ganhou valor próprio. E na legislação brasileira, nós estamos vindo numa crescente de regulamentação do dado, da informação digital. E isso tudo tem um tema que eu já falo novamente, que é a governança digital. Sem Uhum. governança digital, o escritório de advocacia banca um risco muito complicado, não apenas em relação ao financeiro, mas daquilo que o escritório tem sempre de diferencial, que é a sua reputação. E isso está ficando cada vez mais apertado, né? Porque advogar há 10 anos atrás, nós não tínhamos os problemas de hoje e muito menos as ferramentas de hoje para o que quer que seja, né? Então, sem dúvida Outro dia eu fui nenhuma, fazer. esse tema ele é de crucial importância, né? Eu acho que todos os É, escritórios precisam começar a se tocar em relação a isso, para que realmente a é. gente possa. Outro dia eu participei de uma reunião do César e no final da reunião um advogado chegou para mim e falou assim, poxa, mas você me trouxe tanta novidade, tanta preocupação, tanta obrigação, responsabilidade, que eu jamais pensei que eu teria que me preocupar com isso. Será que vai, desse jeito que você está falando, será que vai sobrar tempo para advogar? Claro que Quer dizer, não, ele tem que não é... delegar isso e ser dono de Exato, verdade. quer dizer, exato. Então, assim, o que ele não sabe é que quem tem um talento como ele, sob o aspecto intelectual, vai ter que ser mantido nesse lado intelectual, porque é ali que ele se diferencia. Mas, em compensação, ele tem que também ser maduro o suficiente para entender que quem lida com a parte operacional relacionado ao tratamento de dados pessoais, ou dessas rotinas que são implantadas a cada dia, que tornam o fluxo cada vez mais sem papel, essas pessoas não podem ser mais um menino do computador, não pode Olha, mais ser uma pela pessoa que não tem a responsabilidade. nossa experiência, assim, de tirar o sócio, principalmente você tocou no nome do sócio algumas vezes aqui, porque é dele a decisão final, porque é dele a responsabilidade primeira pelo escritório, né? Então, advogar é importante, claro, mas gerir o escritório, assumir todos os chapéus que envolvem
o ser dono, o ser sócio, o buraco é mais embaixo, não dá para ser feito de uma maneira amadora mais, né? A gente tem que estar cada vez mais ciente de que as nossas atitudes podem elevar ou destruir o que a gente construiu nos últimos 30 anos, né? Então... Exato. Até o momento, isso era uma mera boa prática, agora passa a ser uma obrigação obrigação, legal. né? Esse é o problema. Ó, já isso aí. fechando aqui, pra gente não ser cortado assim na. Nossa, adorei essa Uhum. live. Gente do céu. Isso precisa ir pro Jornal Nacional. Vamos dar um Bom, jeito. é que você que faz a live ser empolgada e tocar nos pontos chaves, e isso que faz a coisa até passar, o tempo até passar Eu não rápido, manjo com nada certeza. de tecnologia, eu só dou pitaco. Agora, sabe Não, que eu mas você queria deixar entende do que é mais importante, que é da visão organizacional do escritório. A tecnologia é apenas uma ferramenta, é um apêndice, mas a visão holística é da organização. Isso é que eu acho que é bacana, que o seu trabalho é diferenciado, e eu sempre te considero a número 1 no Brasil em relação a essa questão de organização do escritório. Isso é que faz a O diferença. pensamento ele tem que ser mais estratégico, não tenha dúvida, né? E tem tantos Sem elementos dúvida. envolvidos aí que, se não amarrar direitinho, você acaba se perdendo e não sabendo exatamente o que você está fazendo, né? Aí fica uma coisa samba do crioulo doido, né? Sem nenhum tipo de caráter discriminatório, pelo amor de Deus, é só um termo, né? Mas uma coisa que eu queria te pedir, assim, já fechando, vai ser muito legal se você aceitar o meu convite. Como eu te exploro muito há muitos anos, né, gente, aqui publicamente, eu posso assumir que eu exploro o Alexandre, assim, até... A gente podia fazer uma live, uma próxima live, falando de quais são os aplicativos da hora, entendeu? Quais são os sistemas da hora, quais são os aplicativos da hora, o que tem de disponível para ajudar a gente nessa produtividade, nessa gestão de documento, nessa gestão de informação de clientes e tudo mais. Bora fazer uma dessa? Uai, nossa, eu me sentiria super feliz de poder colaborar com isso, porque eu sempre sou o tipo de pessoa que eu sempre passo aquilo que eu aprendo, porque quando eu passo, eu recebo em dobro, entendeu? E se você me permite, eu vou fazer um pequeno jabá aqui. Em relação a essa questão de ter talento para lidar com aplicativos, informação sem papel. Agora, no dia 21 e 22, eu vou estar organizando, junto com o pessoal da Future Law, um curso chamado Escritório Sem Papel, o Paperless. Então, nós vamos estar falando sobre como levar o seu escritório para operacionalmente ficar totalmente sem papel. E lá vai ter um capítulo que nós vamos falar sobre as principais ferramentas, os principais aplicativos de dia a dia mesmo, sabe? Assim, coisa que você pode usar no celular, esse tipo de coisa e tal. E, não só de uso corporativo, mas de uso pessoal. Então, a gente já vai ter umas ideias boas ali que fica para a próxima. Alexandre Ateniense, @Ateniense. Só, né, Ali? Isso. @Ateniense. Sigam, que esse homem sabe tudo desse assunto. E a gente tem que descobrir mais ainda, porque um novo mundo e a gente tem que... No dia que eu falar para você que eu sei tudo, vai ser meu primeiro sinal de decadência. Não, porque a gente já está indo para a quinta revolução, para a sexta revolução, sabe tudo até hoje, eu sei, né? Amanhã é isso aí, é isso aí. Mas fica o desafio. A próxima nós vamos falar sobre aplicativos e ferramentas e top aplicativos e muitas vezes com soluções bem baratas, mas extremamente eficientes. Valeu a dica. Valeu a dica. Ó, então assim, um beijo para você. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo gostou e acho que deixou muita gente com a orelha em pé agora para chegar amanhã no escritório e começar a enxergar diferente as pequenas grandes coisas, né? Os pequenos grandes dados e cuidar disso com mais responsabilidade, né? Muito obrigada por você ter aceito o meu convite e a próxima é em breve. A gente vai marcar aqui a data e vai avisar todo mundo. Beleza, eu que agradeço a gentileza da lembrança do meu nome. Você sabe que eu nunca hesitei em aceitar as suas convocações no primeiro instante. Me sinto muito empolgado com isso. E a dica que eu deixo final para o pessoal é governem digitalmente, que esse espaço só cabe uma pessoa, aquele sócio que toca o seu negócio e que até então ele conseguiu se dar bem, passando por diversos obstáculos, mas sem se preocupar muito em relação aos dados pessoais. Isso agora
tem seus riscos, porque a internet guarda surpresas. E Fecho com aquelas uma pessoas que... frase que eu amo. Sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Então, wake up, É isso aí. tá? Wake up. Isso aí. Beijo, Valeu. Alexandre. Até mais, Beijo, então. pessoal. Até Beijo. o Até mais. próximo. Até Até o o próximo. próximo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Pessoal, então, sexta-feira com a Anastácia, hein? Não vão esquecer. Espero vocês. Amanhã... Hoje eu já estou publicando o post com essas informações da nossa live, tá? Beijo, boa noite e até o próximo.